Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, na terça-feira, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios da Covid-19, a PNAD-Covid, de outubro, elaborada pelo IBGE, mostrou que entre os 68,7 milhões de domicílios avaliados, em cerca de 6 milhões, ou 8,7%, algum morador solicitou empréstimo. Desses 5,2 milhões, ou 7,5%, a solicitação foi atendida e em 801 mil, ou 1,2%, o empréstimo não foi concedido. Esse é mais um dado que mostra a situação econômica difícil que as pessoas estão passando pela pandemia, Silvestre? Sem dúvida, Glauco. Você tem desde o início, todos nós acompanhamos desde o início lá, do lançamento do auxílio emergencial, que uma parcela expressiva das pessoas que solicitaram e se cadastraram não conseguiram receber o auxílio. E eu acho que esse dado revela, de fato, a dificuldade e já aponta, né, podemos falar assim, já aponta o que deve ser a situação dessas pessoas que dependem desse auxílio o ano que vem, né, quando o auxílio terminar, porque ele encerra agora em dezembro, né? Então, o ano que vem deve ser uma situação muito difícil para essas pessoas que vão depender do auxílio, até porque você vai ter uma situação também difícil do ponto de vista da economia, quer dizer, ainda que os indicadores, as projeções estejam indicando, né, que a economia vai voltar a crescer, mas certamente cresce num patamar muito aquém do que seria necessário, até mesmo para recuperar, né, essa perda que nós tivemos, não apenas em 2020, mas os anos anteriores que nós vivemos uma recessão aí, 2015, 2016, enfim. Será com certeza um ano muito difícil, em geral e particularmente para as pessoas que perderam a sua renda, que perderam o seu trabalho com a pandemia, né? Que dependeriam de algum auxílio, de algum apoio do governo federal. E ainda quando a gente analisa um outro dado aqui da PNAD-Covid, Silvestre, 17,000% dos domicílios com solicitação recusada aqui estão, na verdade, na região norte, foram 17,5% dos domicílios com solicitações recusadas, ou seja, é a região que mais acabou rejeitando aí os pedidos de empréstimo, enquanto a região sul foi onde a recusa de empréstimo foi menor, chegando ali a 9,7%. Então a gente percebe também que nesse quesito acabam sendo reforçadas as desigualdades regionais no Brasil? Sim, com certeza, porque você tem, do ponto de vista da desigualdade, você tem uma desigualdade social e, obviamente, regional, muito mais acentuada na região norte do que na região sul, por exemplo, né? E quando a pesquisa demonstra que você teve uma recusa muito maior na região norte, quer dizer, essa questão é muito mais preocupante, né? Porque, de maneira geral, na média das pessoas, certamente a região norte depende mais, né? Necessita mais desses recursos do que na média da região sul do Brasil, da população, né, dessas pessoas na região sul do Brasil. E a concentração bancária, no caso brasileiro, né, que o mercado de crédito é dominado praticamente por 4 bancos que ficam ali com quase 80% dessa parcela do mercado, acaba também prejudicando ainda mais essa questão do acesso, né? A pessoa quase precisa provar que não precisa do empréstimo para conseguir o empréstimo, Silvestre. Sim, porque essa é uma outra, quer dizer, uma outra desigualdade, né? Quer dizer, você tem no Brasil, ainda que você tenha, num período mais recente, tenha crescido a chamada bancarização, ou seja, o aumento do número de pessoas que têm acesso a banco, tem a conta bancária, transações bancárias, mas isso também revela uma desigualdade, né? Ou seja, as regiões mais pobres, mais carentes, né? Aqueles municípios menores que normalmente não têm agência bancária. E quando tem,
é uma agência do Banco Público, né? Ou seja, Banco do Brasil. Então, isso também é um aspecto a ser notado, né? E que é o não acesso de uma expressiva parcela da população brasileira aos bancos. Agora o governo tentou, inclusive, ampliar, né, facilitar essa questão do crédito. O BNDES criou ali o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, mas isso acabou não funcionando perfeitamente, né? Faltaram iniciativas do governo nesse sentido de também facilitar o acesso das pessoas ao crédito bancário? Olha, Glauco, a realidade demonstra que esse governo, tá certo, no que diz respeito a apoio, auxílio, políticas públicas, né, políticas sociais, que venham no sentido de combater e de reduzir a desigualdade, o que a gente tem observado é uma queda, né? Ou seja, esse governo não tem interesse nenhum, tanto é que diversas políticas públicas, né, que você tinha, por exemplo, sobretudo no período do governo Lula e Dilma, essas políticas foram desmontadas, né, ou foram reduzidas drasticamente do ponto de vista da disponibilidade de recursos para investimento nessas políticas públicas. Então, é isso que a gente vê, quer dizer, com o agravamento da pandemia, né, em 2019, nós vamos ter certamente uma desigualdades sociais no Brasil, né? E isso que você se referiu especificamente em relação ao crédito também, né? As políticas de microcrédito e outras, né, também vão sendo reduzidas, né? Tá certo, Silvestre. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.